Sabe que os loucos se entendem, né? É isso aí. Tem algum louco aqui? Ah, se eu pudesse pegar até meia-noite hoje. Rapaz, quanto mais tenho dificuldade, mais eu persisto. Hoje eu tive que entrar aqui na adoração porque tivemos alguns problemas de atrasos, né? E eu tinha um problema sério técnico aqui. Então eu falei assim, eu vou ir até o final, até esse negócio resolver e vai resolver. E foi resolvendo, resolvendo. É que vocês não entendem a dificuldade que é pra gente ali em cima. Mas eu entrego o coração quando nós estamos adorando. Se é pra fazer, tem que fazer direito, amém, amém? Se é pra adorar, tem que adorar. Se é pra pregar, tem que pregar direito, tem que pregar com todo o coração, amém, amém? Hoje eu vou te dar 10 motivos para você orar em línguas. Eu gravei um devocional hoje de tarde, amanhã vocês vão ter acesso pela manhãzinha. 10 razões pela qual você deve orar em línguas. Amém, amém. Coloca para mim Marcos capítulo 16, versículo 15 no telão. Marcos 16, 15. Abre sua Bíblia bem rápido. Eu não vou me delongar, te prometo que eu vou ser uma mensagem bem rápida e precisa com vocês. Fala, eu vou sair daqui hoje carregado de unção, que quando eu chegar na minha casa, vou transbordar ainda mais e vou ter uma madrugada de oração. Eu quero saber que quantos ainda que não falam em línguas. Levanta as mãos. 1, 2, 3, 4. Foi batizado do outro quem? Oh, coisa boa. 1, 2, 3, 4. Quem está me ouvindo aqui? Tá tudo bem? Quantos não falam em línguas aí? Levanta a mão. Quantos já é crente mais de 3 anos? Pera aí, baixa a mão. Quantos é crente aqui menos de 1 ano? 1, 2. Vocês não vêm na fé, hein? Estão mergulhados, hein? Ó, você pode ter 30 anos de carreira e ser ainda uma pessoa que não conhece Jesus. E ser uma pessoa totalmente distante de quem ele é. Você pode ter 40 anos de evangelho e não ter experiência nenhuma com Jesus. Você pode ter 1 ano de evangelho, mas que tem mais experiência que pessoas que têm mais de 30 anos de evangelho. Fala, evangelho não é uma carreira, é um caminho. Fala, é um relacionamento, não uma religião. Fala, é intimidade, é relacionamento. Jesus, ele não veio te trazer mais uma religião para o mundo, ele veio te trazer um relacionamento. Ele veio te trazer um reino através desse relacionamento. Quem está comigo fala amém. Ele veio trazer um governo do reino dos céus sobre a sua vida na terra. Você sabe por que às vezes a fé de alguns funciona e de outros não funciona? Fala por quê? Não é porque um tem mais ou porque tem menos. É porque a fé, ela depende de uma coisa. Fala de uma coisa. Fala revelação. Revelação. E se tem um dom na sua vida que vai produzir revelação em vocês, é o dom de línguas. Engraçado que eu falei uma coisa muito interessante com o bispo Douglas. Eu falei assim, você está sentindo isso aqui? Eu falei para ele assim, esses dias aí. Você sente que você entra na atmosfera assim, da presença de Deus assim? Aí você sobe um pouquinho na dimensão da glória e de repente você é tirado. Parece que você não tem força, vai ficar lá em cima. Aí você sente que você tem que orar em línguas. Aí você fica passando tempo orando em línguas como se você só consegue fazer isso. Deus não te deixa você subir na dimensão da glória. Não te... Ele falou, apóstolo, cara, é isso mesmo? Eu falei, claro, porque Deus está falando isso comigo. Ele falou, rapaz, mas é desse jeito mesmo? Eu falei, sim, porque Deus está cobrando que vocês voltem a trabalhar na oração em línguas. Porque quando nós estamos na dimensão da glória, meu filho, você só quer uma coisa. Posso falar para você? Oh, meu paizinho, aleluia. Tu fica só assim, que não tem mais nada.
Só bebe, 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 e tu fica tão cheio e ninguém tá perto de você. Você é egoísta ainda, tu quer ir embora só com aquilo para você ainda. É verdade, na dimensão da glória, você fica egoísta, você só quer para você. Na dimensão da unção, tu gosta de trabalhar, tu gosta de ministrar fogo, trabalhar no povo. Mas na dimensão da glória, não, tu corre, tu só quer ele. É verdade, não é? Quem já entrou sabe o que eu tô falando, é verdade ou não é? Meu filho, quando tu está na dimensão da glória, tu não quer saber de ninguém. Tu não quer... Às vezes, quando eu tô mergulhado na dimensão da glória, eu não quero nem ter mais nada, nem pregação, mais nada, só quero ficar quieto no canto. É verdade. Porque é tão íntimo que ele puxa tudo que é em você. Tu não quer saber de mais nada. Por que tu acha que do nada eu fiquei mais uma hora a mais? Mais uma hora a mais. É porque eu conectei com a dimensão da glória. Eu sentia sobre minha cabeça, entrei. Bom, falei, agora foi. É isso que vocês têm que aprender a entrar. O evangelho verdadeiro é um caminho que te prepara para a glória de Deus. O verdadeiro ministério apostólico e profético na terra, a sua maior missão é descortinar os véus espirituais, abrir ambientes para o povo entrar na dimensão da glória. Por isso que nós temos que trabalhar através da fundamentação na sua vida. Se você não for fundamentado, se você não for trabalhado através de palavras reveladas, de estruturas de revelação, você não pode ser transformado. Você vai ficar 30 anos, 20 anos como cristão e nunca vai conhecer o teu maior tesouro, as riquezas da sua gloriosa herança. Oh, meu Deus, deixa eu entrar. Efésios capítulo... Não, peraí. Marcos 16:15, e Jesus lhe disse, ele lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, rápido. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas fala. Pronto. Passa mais um versículo. Imporão as mãos, pegarão serpentes com as mãos, e se há algum motivo de beber, ele não lhe fará nenhum mal, e sobre os enfermos imporão as mãos e serão curados. Agora, presta atenção numa coisa aqui, na sequência. Presta atenção. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criar. Algumas igrejas engraçadas, parece que tira todos os versículos a seguinte, só deixa o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E se esquece de como você vai fazer isso. Aí tem muitas denominações de igreja não aceitam falar em línguas, mas eles aceitam pregar o evangelho e fazer o id. Eles falam de pregar o id. Só que eles não acabam de ler o texto. Eu falei, meu filho, tu não aceita, tu quer aceitar o id de todo mundo, pregar o evangelho, mas você não quer aceitar expulsar o demônio, curar os enfermos e falar nova língua, não? Aí você vê que o falar em línguas, olha a primazia desse dom. Olha a categoria que esse dom está. Capacitação sobrenatural de fazer o id. Como é que eu vou fazer o id? Como é que eu vou pregar o evangelho no mundo inteiro? Expulsando demônios, curando enfermos, falando novas línguas, porque o dom de línguas aqui é um dom de poder, de capacitação sobrenatural. Agora, usa a sua inteligência agora. Usa a sua inteligência. Porque você era muito cético. Eu sei que muitos de vocês aqui eram céticos, não é nem aceitava esse negócio de falar línguas. E muitos de vocês aqui não gostavam nem desse negócio de rodar, cair no poder. Hoje tu está rodando e cair no poder. Eu vou te convencer a orar em línguas. Eu vou te convencer. Se o mestre dos mestres falou para você orar em línguas, se ele falou que você vai falar em novas línguas, por que eu não consigo crer e aceitar isso na minha vida? Por qual motivo? Número 1, por qual motivo eu não aceitaria esse dom se o próprio Senhor Jesus, antes da ascensão dele, deixou uma ordem para pregar o evangelho sobre todas as nações e através do nome dele receberíamos essa capacitação sobrenatural. Segundo ponto, por que Jesus falou que no nome dele nós vamos falar novas línguas? Por qual motivo ele falou isso? Agora eu tenho 10 razões para isso para você.
Na verdade, eu tenho 99,9999999% de razões para te dar. Mais de 999 mil razões para que você tem que orar em línguas. É sério, apóstolo, é sério. Eu tenho mais de 999 mil razões por que você tem que orar em línguas. Onde está? Está na Bíblia, as 999 mil. Promessas estão ali para você orar em línguas e tomar posse delas. O pessoal fala que tem algumas 300 e quantas mil, 3 mil e poucas promessas. A Bíblia tem mais a Bíblia é infinita de promessas para você, meu querido, se você não sabe. Toda vez que eu leio a palavra, ela se renova, traz novas promessas para mim. Quem está comigo dá glória a Jesus? A teologia limitou demais o tamanho do poder das promessas que Deus tem para a tua vida. A teologia limitou demais. Deus tem promessas inefáveis aguardando para você. E se tem um dom que vai te ajudar a alcançar todas as promessas de Deus, é o dom de falar em línguas. Mas a minha pergunta para vocês essa noite, antes de começar essas razões, é: o porquê sabemos disso? E o porquê 98% das pessoas que estão aqui dentro têm esse dom e não oram em línguas? Sabem, já ouviram falar sobre orar em línguas, mas não praticam. Número 1, porque é preguiçoso. Crente ou raça que é preguiçosa. Desculpa, às vezes você precisa de uma varada, porque para funcionar um negócio é complicado. Às vezes dá vontade de mandar eles fazer estágio lá no Testemunho de Jeová para evangelizar. E quando você precisa melhorar a doutrina, você tem que jogar ou na Testemunho de Jeová ou na Adventista do Sétimo Dia. Cara, vocês são um povo que tem um tipo de fé aberta, tremenda, linda, mas às vezes nós falhamos na nossa edificação para a nossa transformação. É verdade, não é? Fala a verdade, é verdade, não é? Não, o crente é preguiçoso para ler a Bíblia. O crente é preguiçoso em tudo que se diz ou se refere à disciplina pessoal. Ai. Todos já sabem, se você é membro daqui, ó, eu vou te mandar lá para o Testemunho de Jeová. Eles vão ensinar a ler a Bíblia, hein? Eles gostam de ler um pouquinho, eles lêem pouquinho, eles não sabem muito a Bíblia, não. Eu já dei um nó neles. É a coisa mais fácil você pegar um Testemunho de Jeová. Eles não têm um espírito de revelação. Dá até pena quando vêm falar comigo. Eu preciso tadinho deles. Quando eu vou falar com eles, dá até pena. Eles não conhecem nada. Eles são muito bem organizados, são muito bem disciplinados, né? Porque a educação cristã deles é essa. Eles têm uma grande educação. Mas eu descobri que eles não sabem de Bíblia. Então eu estava falando de aprender a ler com eles, mas eles não sabem de Bíblia. Se tem um povo que não sabe de Bíblia, é Testemunho de Jeová. Se tem um povo que não sabe nada de Bíblia, é Testemunho de Jeová. Eles lêem revistinha, estudo formalizado. Mas quando tu entra na estrutura de revelação, não sabe nada. Eu pegava alguns assim e falava: o que está escrito num lugar tal assim? O que Jesus disse sobre isso? Se você entrar nos dons e estão falando as coisas, não sabe nada. Porque eles são metódicos. Então, o evangelho não é método para você melhorar a sua vida. Evangelho é vida e revelação. Você não vem aqui essa noite buscar mais um método para melhorar alguma coisa na tua vida. Tu vem buscar uma revelação do céu. Aleluia! Epa, o evangelho também não depende do teu nível de inteligência para crescer e ser próximo no evangelho. Não, depende do teu nível de rendição, de entrega. É quem se entrega mais, é quem tem mais. Ô glória! Tu não fica feliz por isso, não? Que os apóstolos eram letrados, não sabiam nem ler, talvez não sabiam nem ler, letrados. Mas andaram com Jesus. Eram poderosos. É isso que é maravilhoso. Tu pode ir em todas as tribos, povos e nações e falar de Jesus, eles vão receber o Espírito de Deus e vão entender quem Deus é. E vão ser cheios de Deus. E quem é a pessoa mais próspera nessa terra é aquele que tem mais de Deus. O homem mais miserável, mais fraco, é aquele que não conhece quem é o seu Criador. Amém, amém. Então, agradeça a verdadeira fé. Não se contamine com essa falsa fé do falso evangelho que parece que para você ser crente próspero tem que ter dinheiro. Que tudo é dinheiro. Esse mundo está contaminado, irmãos. Tocaram na fé dos pequeninos.
Infelizmente, não ensinam a pura fé que pode transformar a vida de vocês. O que estão ensinando é que a igreja está virando uma academia para ensinar as pessoas a fazer dinheiro, para educar as pessoas, para fazer elas ser poderosas, rompedoras. Vai lá, ganha dinheiro, vai vender. Seja isso aqui. Pô, irmão, isso aí é técnica do mundo. Eu estou falando sério. O evangelho de hoje, o que eu mais ouço que você observar, parece que está se perdendo a essência da justiça e da revelação do verdadeiro evangelho. E outra coisa, hein? Parece que pobre não tem mais lugar no reino. E Tiago diz que os pobres deles pertence o reino. A eles pertence o reino. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos seguir então? 10 razões para você orar em línguas e buscar esse dom, que você que ainda não buscou. A Bíblia te ensina a buscar os dons. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 14 também, versículo 1, para você buscar os melhores dons, com excelência. Busque, se dedique na busca dos dons. Ponto. Segundo ponto. Jesus ordenou. Ele nos deu uma ordem para pregar o evangelho e ele nos dá o poder para isso. Expulsar demônios, falar em novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos, faz parte da capacitação sobrenatural de trazermos o reino espiritual para o reino natural. Amém, amém? Glória a Jesus. Como muitas pessoas vão crer no verdadeiro evangelho? Como elas vão crer? Quando elas veem demônios saindo, enfermos sendo curados, milagres, maravilhas, o sobrenatural e etc. Então, Jesus falou para você, então por que você não buscaria? Então faz parte do novo nascimento, falar em novas línguas. Agora, eu vou mexer um pouquinho com a tua cabeça. Tá? Talvez você não vai me entender o que eu vou tentar te explicar aqui, mas eu vou tentar te explicar. O falar em línguas, ele é um dom, mas ele é uma faculdade do seu espírito. Ele já pertence ao seu espírito. O teu espírito humano, ele tem uma linguagem. Eu tenho experiência de ficar em oração e, de repente, eu entro em espírito, eu ouço o meu espírito falar em línguas. E eu estou falando com a minha, eu tô falando sério, eu estou falando com a minha própria mente natural, com os meus sentidos naturais, eu entro numa dimensão que eu consigo ouvir o meu espírito. Às vezes eu estou quietinho assim, eu ouço assim, aí eu desperto, o meu homem natural desperta, por causa do meu homem espiritual falando. Então, quem você é no espírito não é quem você é na carne. A sua carne, ela vai chegar numa dimensão que eu chamo disso de renascimento. É onde a alma alcança a luz e a transformação. Primeiro ela morre e depois ela é vivificada numa dimensão de luz profunda. A sua alma e seu espírito se casam. Você começa a vencer a inimizade entre a carne e o espírito. Existem alguns estágios para você chegar nisso. Um dia eu vou trazer para vocês aqui. Amém? Vamos lá. Então você tem que orar em línguas porque Jesus, ele deu isso para nós como um dom primário. É primário. É o dom mais essencial que existe para o corpo de Cristo, o falar em línguas. Da glória a Jesus. Então vamos lá. Olha só outra coisa importante. Quanto mais eu ensinar, quanto mais eu falar sobre esse dom e a necessidade de orar, significa que você vai receber fé. A sua mente começa a aceitar, seu coração aceitar, teu espírito, o seu interior começa a desejar esse dom. Eu lembro, numa fase da minha vida muito interessante, foi entre meus 20 e 21 anos, que eu passava muitos dias ouvindo as mesmas mensagens. Eu gostava muito de ouvir Dave Robson falar sobre oração e línguas, né? E outros mentores sobre oração e línguas. E eu, para adquirir fé para orar em línguas, porque eu já tinha, na verdade, mas para adquirir mais fé, para orar mais ainda em línguas, amém? Eu comecei a ouvir muito sobre isso, comecei a estudar muito sobre isso. Então, tudo que você dá mais ouvido e aquilo que você mais estuda, da onde vem, aonde nasce a fonte da sua fé. Amém, amém? Ela se abre novas fontes de fé para você. Então, eu passei a ter uma experiência que quanto mais eu ouvia,
o meu coração se enchia de fé. Então eu conseguia praticar profundamente a oração em línguas. Então eu comecei a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, o dia inteiro em línguas. Trabalhando o dia inteiro, eu ficava orando em línguas, e quando eu chegava em casa, eu passava uma média de 3 a 4 horas por dia em casa, deitado, orando em línguas. Os efeitos são extraordinários. Vou falar dos benefícios e efeitos da oração em línguas, dentro das 10 razões pela qual você tem que orar em línguas. A primeira eu acabei de falar, porque Jesus ele deu o dom de falar em línguas como uma promessa. Em meu nome falarão novas línguas. Fala, é uma promessa para aqueles que nascem de novo. Só esse ponto 1 que eu falei, você quebra qualquer argumento que se levanta contra isso. Verdade ou não é? Incontestável. E ponto final. Eu vou ter que escrever um livro de oração em línguas, porque Deus me deu tanto esclarecimento nessa área, tanta revelação, mas é muita revelação. Toda vez que eu vou falar, nasce algo novo. Toda vez que eu falo algo novo, eu falo sobre esse dom. De tão profundo que esse dom é. A operação do dom de línguas, ela é profunda. Fala, extraordinária. Você vai descobrir. Você vai descobrir. Só vai descobrir as profundidades do Espírito de Deus, dos mistérios de Deus, quem ora em línguas profundamente. Você vai ter que demandar tempo na oração em línguas. Se você quer ser uma pessoa que vai vencer sua carne, vai vencer o inferno, vai prosperar, vai conseguir ver que as coisas funcionem, que a tua fé funcione de uma maneira eficaz, olha só, uma maneira inteligente, eficaz e objetiva, é orando em línguas. Vou repetir. Se você quer ver a tua fé no Evangelho operar de uma maneira eficaz, inteligente e objetiva, ore em línguas. Tem muita gente, ó, não quero ofender ninguém aqui não. Tem muitas pessoas que têm uma fé burra, ignorante, porque não segue direção do Espírito, não segue o que as Escrituras dizem. É uma fé ignorante. Embora tenha uma fé, mas essa fé fica inoperante por causa da ignorância, que não obedece o que a Bíblia diz, não segue o que os homens de Deus ensinam. Então a pessoa quer ser independente, fazer o que quer, que pensa na cabeça. Isso é fé ignorante. Escute muito bem, a fé, ela opera só dentro de uma única dimensão, de quem Deus é, de quem Jesus Cristo é. Fé é o próprio Deus em você. Fé é tudo que vem de Deus para você. Fé é tudo que Deus fala para você. Dali produz fé. Dá glória a Jesus Cristo. Amém ou não amém? Amém? Calma aí, não se ofenda comigo não, hein? Você quer aprender ou não quer? Ó, então repita comigo. Fala, se eu quero ver minha fé operar de uma maneira verdadeira e objetiva, fala, eu vou ter que usar inteligência. Fala, eu vou ter que ter determinação e objetivo na oração em línguas. Irmão, se você entendesse já é que eu vou ter que pregar muito para você entender isso ainda. Mas se você já entendesse, ou você já está um pouco mais à frente, já sabe que a mensagem poderia terminar aqui já. Porque isso aqui é essencial que eu estou falando, isso aqui é uma verdade, isso aqui está profundo, isso aqui é graça falando com vocês. Eu comecei a dedicar horas e horas. Eu lembro, meus 18 anos de idade, que eu tive um insight, que a gente fala, a intuição do Espírito Santo. O Senhor falou para mim assim, vai fazer campanha no monte 40 dias de oração. Aí eu todo dia para o monte, e às vezes eu ia manhã, tarde, noite de monte com a minha bicicletinha para o monte orar. Aí eu falava assim, eu chegava num lugar de oração, que era o monte concerto, e tinha um monte Horebe. Eu falava assim, eu vou orar 1 hora em línguas aqui no concerto e 1 hora em línguas lá no Horebe. Aí eu passava 1 hora em línguas no monte e outra hora em línguas lá em cima do outro monte. Era a minha meta. Todos os dias eu fazia isso, 40 dias. E eu orava em línguas e nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu só sei de uma coisa. Quando eu começava a orar em línguas, passava meia hora, 40 minutos, daqui a pouco eu começava a sentir um negócio chamado glória, fogo. E eu começava lá, tá maluco, tá louco, mas pai, não é que deu certo, cara?
Você tem que viver essas loucuras de Deus para que as coisas dêem certo. Aí, rapaz, eu não consigo entender. Se o Evangelho diz que as coisas de Deus é loucura porque se parece. Elas são contraditórias e opostas à razão humana. Estou falando razão humana. Não a inteligência humana, razão humana. O menos é mais. O pouco se torna muito. O muito para ele não é suficiente. O pobre que é rico, o rico para ele é pobre. Quem se humilha é que Deus exalta, aquele que se exalta é humilhado. Isso é o reino. O reino é sempre oposto ao que você é. Então, a oração em línguas, olha só por que é tão difícil o crente orar ela. Porque ela é contraditória para a razão. Por que a pessoa não se entrega à oração em língua? Porque você quer sempre depender do que você acha que você sabe. Agora eu vou ter que te ofender. Vou te ofender de propósito aqui. Ô crente, misericórdia. Não, eu te ofender, mas eu não vou pegar tão pesado com você, não. Rapaz, às vezes a gente é muito miserável, irmão. Que às vezes a gente consegue... Eu não sei como é que o homem pode. Como é que o homem não presta atenção. Que a gente quer reduzir aquele que é eterno, todo-poderoso, ao tamanho da nossa inteligência, da nossa razão. Deus te deu o dom de orar em línguas, eu te dar mais uma razão. Irmão, já saí das 10 razões, tá? Vai ser mais de 12, 20, 30, já passou já. Vai passar. Esquece 10 razões, não é mais o tempo da mensagem. Eu estou falando outra razão, nem li o negócio. As 10 já ficou para trás. Olha só, você sabe por que nós temos que orar em línguas? Porque você nunca compreenderá os planos que Deus tem para você de maneira completa. Você nunca vai saber os mistérios ocultos que estão nele para você, a não ser o próprio Espírito de Deus que habita em você, que livro de 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito prescuta as coisas profundas de Deus e revela a nós. Quando você começa a orar em línguas, o Espírito ele pega as coisas ocultas do Pai e revela dentro da natureza do teu espírito. E como é que eu vou saber? De uma maneira incrível, sobrenatural, tu vai saber. Da mesma forma que tu sabe que tu é homem, que tu é mulher, tu vai saber os mistérios de Deus. Da mesma forma que tu sabe e sente um cheiro, uma coisa, tu vai saber. Porque quando você começa a orar em línguas, a intuição ela flora, o discernimento se abre. As faculdades do Espírito começam a perceber, ouvir e discernir a vontade de Deus. Fala, quando eu exercito o dom de orar em línguas, as faculdades do meu Espírito se abrem. Pronto, você simplesmente vai saber. Eu não estou entendendo nada do que eu estou orando. Ore. Continue falando em línguas. Continue falando. Tem línguas que são para interpretação e tem línguas que não é para ser interpretadas. São mistérios ocultos. É bíblico. Não tenho tempo de abrir isso para você hoje. A gente pode marcar um sábado aí, um dia inteiro, eu ensino para vocês. Há línguas que elas são para interpretar. E há línguas que não são para interpretar. Porque elas são mistérios escondidos de você, do seu homem natural, da sua razão e do diabo. Que no tempo certo você vai saber. Eu passava 3, 5, 6 meses orando em línguas e nada acontecia na minha vida. Nada. Mas depois que eu completava um ciclo de oração determinado por Deus, meu querido, fazia assim, jorrava, pá! A graça, os dons, as manifestações, ela vinha, me visitava, abria as portas. Eu estava em secreto orando durante 3 a 6, eu lembro que é ciclo de 3 meses, 5, 6 meses, um dia eu vou ensinar isso para vocês. Eu estava lá 6 meses orando em línguas e nada acontecia. Depois de 6 meses o Senhor me visitava, visitação, fala visitação. O Senhor me visitava, abria, descortinava o que eu estava orando, eu recebia dom de operar em milagres, dom da revelações da palavra da Bíblia, me abria tudinho. Aonde chegava agora, aqueles dons começavam a me acompanhar, as manifestações do Espírito começavam a vir. Pronto, o nível da minha fé subiu a graus extraordinários. Irmãos, eu começava a pregar, eu falava assim, daqui 10 minutos vai começar a acontecer. Eu marcava, falava 10 minutos, daqui a pouco, em 10 minutos o Espírito começava a se manifestar. Curas, milagres, sinais, expulsão de demônios, muitas coisas maravilhosas, sinais, maravilhas. E tantos sinais que eu já vivia na minha vida através desse dom. Mas escute muito bem, porque nem tudo você pode saber. Porque é mistérios. Quando você ora em línguas. Senão você estraga.
Já pensou você soubesse tudo que Deus tem para você e na hora que Ele tinha para marcar as coisas, você ia estragar. Nós somos ansiosos demais. Deus oculta certas coisas de você para no tempo certo revelar. Naturalmente na vida você sabe que é assim. Tem coisas que Ele não revela o porquê, mas depois você vai saber. Ele falou para Marta, o que eu faço hoje tu não sabe, mas amanhã tu entenderá. Nem tudo que Deus faz você vai saber. Nem tudo que Deus faz você precisa de uma razão para saber. Você tem que obedecer. Porque fé não precisa de razão, ela precisa de dependência daquilo que Ele é, do que Ele faz. É sim e não. Vai, fica, vai. Fé é isso. Depois que a tua mente ela está estruturada na revelação, a sua fé ela funciona com revelação. Você tem um entendimento revelado. Então você opera em dimensões de fé, mas lembre-se que tem dimensões, tem certas coisas na fé que você nunca vai saber o porquê. Deus, por que tu fez isso? Lá na eternidade eu te falo. Se contente com a minha presença é o suficiente para você. Está na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Ah, porque eu estou sofrendo tanto. Você quer uma razão para tudo, então? É porque você está tão ruim, você tem que passar muita disciplina, porque tem muito seu caráter ainda precisa ser transformado. Se a pessoa Deus falasse o porquê você está passando certos eventos na tua vida? Não, porque eu estou tratando a tua carne, porque tu é muito sem vergonha. Não, porque aquela pessoa foi boa na minha vida, porque tu não sabe respeitar, porque você é isso aqui. E a pessoa, Deus falasse tudo o que você pede, quisesse uma resposta dele, você ia se ofender com Deus, meu filho, você não suportaria. Você não suporta o homem, você não me suporta há muito tempo. Então tem coisas que o pai faz, você faz assim, como assim, ó. Aí ele vai te tratando no silêncio. Aí depois ele faz o carinho para você, derrama unção, porque você mesmo reconhece que você estava sendo tratado. É verdade, não é? Um dos grandes mistérios da oração em línguas é esse. Você vai orar em secreto pela fé. Não existe, olha só, não existe maneira mais objetiva de demonstrar fé do que se entregar na oração em línguas. Porque quando você se entrega na oração em línguas, é pura fé. Não tem nada humanamente você falar assim, cara, eu sei o que estou fazendo. Não. Não tem na mente. Depois que você passa a se entregar, Deus te dará, fala, interpretação de línguas. Aí as pessoas acham que interpretação de língua, um profeta fala em línguas e eu tenho que levantar no culto e falar. Não, interpretação, você vai interpretar nos sonhos, na palavra, você vai interpretar através dos sinais que ele vai te dar, vai interpretar através de profecias. Você interpreta a língua de diversas formas. Então, quando eu orava em línguas, que era para mim saber, eu sabia. Quando Deus quer que você saiba uma coisa, você vai saber da glória de Jesus Cristo. E repete comigo aqui uma fala, palavra de conhecimento. Não é um dom, não, uma palavra de conhecimento que eu vou te trazer para você agora. Escute isso aqui. Nunca limite a sua incapacidade de ouvir a voz de Deus e não tente limitar a capacidade de Deus falar com o homem. Por mais incapaz que você seja, melhor para te explicar melhor, por mais incapaz que o ser humano seja de ouvir a voz de Deus, não podemos comparar a soberania de que quando ele quer falar, todos vão ouvir. Ele fala para Ezequiel, queira eles ouvir ou não, todos ouvirão a minha palavra. Quando Deus quer falar com um ser humano na terra, ele fala com quem quer. Independente se tu sabe ouvir ou não, tu vai ouvir, ponto final. Você está me entendendo? Amém, amém? Fala, quando Deus quer falar, ele transcende as minhas limitações. Fala, ponto final. Ponto final. Porque você tem que orar em línguas. Porque é o dom de edificação. Coloca na tela para mim, Judas 1:20. Judas 1:20. Judas 1:20, bem rápido, bem rápido. Lendo tua Bíblia aí. Mas vós, amados, edificando a vós mesmo na santíssima fé que tendes, orando no... Edificando a vós mesmo, a vossa santíssima fé que tendes, orando no... Então, como é que ora no Espírito Santo? Como é que eu vou orar no Espírito Santo?
Não está falando você orar com o Espírito Santo, é no. Como você ora no Espírito Santo? Em línguas. Fala em línguas. Xaramakaia, toroscandarabakaia. Mas eu passei minha vida inteira na igreja achando que só podia falar em línguas na hora do mover do culto, quando sentia alguma coisa. Não, porque te ensinaram errado. Você pensava nisso. Você não foi ensinado certo. Eu lembro que minha mãe era da Assembleia de Deus, na mesa de oração, 13 anos de ciclo de oração, da mesa de oração, profeta, usava Deus, expulsava demônio. E a mulher é cheia de Deus, meu, pregadora pentecostal violenta, minha mãe era. Hoje ela não sabe mais pregar, não. Naquela época ela pregava igual marreta, meu querido. Ela pregava demais. Eu tenho até hoje umas frases que ela falava que gravou minha cabeça desde jovem. Tô brincando, ela prega muito. Ela. Mas, aí eu já sabia oração em línguas. Minha mãe, quando saiu da Assembleia de Deus, e ela veio ser minha membra, veio ser minha ovelhinha, e o culto era na casa dela. A igreja era emprestada, que era na casa dela, na garagem, na parte de baixo. Minha mãe teve muita dificuldade no início de entender o que eu falava sobre oração em língua. Na verdade, não era. Eu falava, você tem que orar em língua. Como é que eu faço isso? Tem que sentir, tem que estar no culto, não sei o que lá. E eu brigava com a minha mãe para ela orar em línguas. Eu brigava com a minha mãe para orar em línguas. Mas eu acho que do nada aconteceu, ela começou a orar em línguas, né? Quando eu comecei a ler, eu li a Bíblia lendo em línguas. Aí eu senti uma presença de tanta alegria, uma presença tão gostosa, que daí eu consegui. Pronto. Aí foi ler a Bíblia, começou a orar em línguas, lendo a Bíblia, aí sentiu uma presença, dali em diante destravou. Aí ela entendeu. Fala, os meus processos cognitivos, eles se conectam com a mente do meu espírito. Coloca na versão Almeida aí, por favor, e coloca no livro de Efésios capítulo 4, versículo 23. Hoje eu vou dar uma aula para vocês aqui, o negócio tá bom, tá aberto, aproveitem. Estou sentindo fé nessa palavra, fé. Tá? O Senhor está trabalhando nessa palavra. O Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando. Vou tomar um chazinho aqui, que meu vocal está um pouquinho cansado, que às vezes eu engasgo um pouquinho, porque meu vocal, cantei quase 2 horas, né? Essa Almeida aí tá estranha. Agora sim. E vos renoveis no espírito da vossa... No espírito da vossa... Algo que você talvez não sabe, que eu descobri, que essa minha mente, ela é espiritual. Só que eu aprendi a liberar e renovar o espírito da minha mente, ou seja, a minha mente, ela tem a dimensão do espírito na própria mente natural. Isso se conecta aos seus processos cognitivos naturais. Eu penso espiritualmente. Eu vivo espiritualmente. Eu não tenho dificuldade. Eu acordo nisso, eu durmo nisso. Porque eu passei anos transformando a minha mente na renovação do espírito da minha mente. Coloca Romanos capítulo 12, versículo 1. Você entendeu? Tá entendendo? Se não entender, depois você pega no vídeo e assiste no YouTube. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Culto racional. Agora você pensa comigo. Ele está falando da mente. A maneira inteligente. Algumas traduções, como a própria King James, está culto inteligente. O seu culto mais inteligente que você pode prestar a Deus é a entrega do seu próprio ser, teu corpo, tua alma, teu espírito. Olha agora. Olha o que vai te ensinar sobre a tua mente. Versículo 2, você já conhece, mas vamos ver de novo. Não vos moldeis ao sistema desse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Pronto, olha lá. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a vontade de Deus na sua vida quando você passar a falar uma transformação, uma renovação da minha mente natural. Então, como é que faz isso? Quanto mais você me ouvir e você começar a crer com a mente, olha, estou falando com a tua mente natural, você começa a ouvir o ensinamento, começa a praticar isso, desperta o espírito da tua mente. Começa a fluir o canal, fala, canal. Meu Deus, eu queria poder fazer um holograma aqui, desenhar como é que esse negócio funciona, mas não consigo. Mas eu queria mostrar para você
que a sua alma, teu espírito e teu corpo são linhas. E elas ficam perfeitamente conectadas. Às vezes ela tem corte. Quando tem um corte, você sente que a tua mente está pesada, você se sente angustiado. Quem vive já no espírito sabe o que eu estou falando. Você sente que você tem que voltar a tua mente para o espírito, é verdade, não é? Aí quando você consegue entrar no espírito, a mente ela entra junto. E quando a mente entra junto, você fica em estado de quê? Pleno. Aí você fica bem. É verdade, não é? E quem já aprendeu a viver na dimensão do espírito sabe muito bem quando a mente está e quando ela não está. É verdade, não é? Então todos vocês têm que saber desse segredo. Tem que saber de como isso faz parte da tua nova natureza. Da glória a Jesus. Aleluia, aleluia. O mistério está pegando fogo aqui, mistério. Hoje é culto do mistério. Fala, eu tenho que orar em línguas. Porque eu não sei de nada. Pronto. Tem que orar em línguas porque não sabe de nada. Deixa o Espírito, ele sabe melhor do que você. Ah, Deus me dá isso. Aí você ora em língua. Não dá não. Não é tempo não. Aí você ora, Senhor, eu quero casar no meu casamento. Não, você está preparado não. 1 ano de oração em língua primeiro. É verdade, irmão, é verdade. Aí, olha, rapaz, tu tá orando em línguas achando que, pô, você do poder de Deus tá só quebrando. Falei, transforma o caráter dela, tira essa língua de fofoqueira, Senhor, muda a camisa dela. Aí você tá lá, o teu espírito tá orando, Senhor, me perdoa, por ser fofoqueira, eu quero mudar, Senhor. Tira a incredulidade de mim. E você tá orando esse espírito e não sabe. É por isso que Deus te transforma na oração em línguas. Você tem que orar em línguas porque é o dom de edificação. O que significa ser edificado? Edificado significa construído, apoderado, carregado de poder, carregamento. Quando você está sendo edificado no Espírito, você está sendo carregado de força, de energia, de revelação de quem Jesus Cristo é. Fala, quanto mais eu xalabada coroçotocomacarachiterebequeia, tocaia, toquia, rapacaça, tocorochiteia, levarraça, olha em línguas aí, ebadaca. Decorossaia, lacaia, dacaia, soramacaia, lefacitorogaia. Fala, quanto mais eu, racaia, sotocorocococitaraia, mecandacandacociteremedequeia, macaraçatarabacaia. Fala, quanto mais eu oro em línguas, eu me carrego de quem Jesus é. Fala, me carrego de poder. Quem ora em línguas? Meu filho, se você pegar, fazer 40 minutos de oração em línguas intensiva, tu entra na dimensão do poder. É impossível você não entrar no Espírito. O Espírito puxa a tua mente, puxa a tua alma para a dimensão do Espírito. Quando você ora intensamente no Espírito, a sua mente volta para dentro da dimensão do Espírito. Você começa a pensar na dimensão do Espírito. A mente fica clara. Fica objetivo, você entende, você tem certeza do que é para ser feito. Você fica calmo, você entra no descanso de Deus. Fala, quem ora em línguas, entra no descanso de Deus. Isaías 28:11, coloca Isaías 28:11. Calma que eu vou te explicar. Eu queria falar mais sobre edificação, mas o tempo é curto. Estou correndo aqui. Estou correndo. Assim, com lábios tropegos e línguas estranhas, língua estranha, Deus falará a este povo. Olha lá. O qual proclamará, este é o descanso, dai repouso ao exausto. Eita lugar, este é o lugar tranquilo e pleno de descanso. Olha que maravilha. Olha só. Você não precisa se perturbar na vida, não. Você não precisa se perturbar, não. Você está cansado, está sobrecarregado. Às vezes você não consegue orar direito. Meu filho, deita no chão. Coloca um soco, uma música, uma pregação do apóstolo e vai orando em língua, meu querido. Descansa. Tá tudo no controle do papai. Olha, porque o que significa descanso? A oração em língua te leva para o descanso. O que significa isso? Você entra no lugar chamado pronto. Fala igual o nordestino, pronto. O nordestino está falando com você, pronto. Ele fala assim, pronto. Eu peguei esse negócio de pronto. Eu falei, tá pronto, tá bom. Fala, quando eu oro em línguas, tá pronto. Cara, e dá muito certo. Eu provo isso direto.
Cara, eu tô orando em línguas, eu passo uma hora orando em línguas, tudo que eu vou fazer já está pronto. Eu sei, eu estou numa qualquer situação, eu consigo vencer a situação, eu consigo suportar certa situação, eu consigo ter um insight na hora, uma revelação. Parece que já. Parece não, tu fica já programado inconscientemente com aquilo que tem que fazer naquele horário, na hora certa. Então o diabo ele arma um laço aqui, tu já pulou o laço. Sem ver, tu já fez, já, filho. Fala, quando eu estou orando em línguas. Aí o diabo coloca aqui, você esquivou, nem viu. Ele é um laço aqui do lado, aqui na esquina para você, você pegou a outra rua? Sentou para a direita, ele marcou na esquerda? Quem está entendendo a glória de Jesus? Então, o que significa orar em língua? Significa andar antecipado. Fala, eu estou antecipado. Eu estou preparado. É isso, esse que é o segredo, meu querido. Incrível que pareça, é isto mesmo. Quando se carrega de oração em línguas, vai vir situações difíceis que a tua carne não tem como vencer. Tua carne não consegue, você não consegue. Mas porque tu orou em línguas, tu venceu. Tu tem um negócio automático em você, porque tu orou, já está feito no Espírito, você consegue vencer por causa do dom de oração em línguas. Que maravilha, que fogo da glória, Jesus. O descanso, entra no descanso do Senhor, porque quando você ora em línguas, você sabe que já está totalmente na mão dele. Você tem que ter total certeza. Irmão, eu estou falando sério para vocês. Quando eu passei a orar muito em línguas, eu tive um descanso, porque tudo começou a acontecer. Os dons começaram a se manifestar. Outra coisa, quando eu oro em línguas. Fala, os dons, eles fluem sem obstrução. Os dons fluem. Tu flui melhor em todos os seus dons. Você vai pregar, tu prega melhor. Vai cantar, canta melhor. Tudo que tu vai fazer é melhor. Fala, todos os dons. Pronto. Quando você está orando em línguas, Deus conhece a sua necessidade. Orar em línguas significa entregar a minha autoridade de vida na mão daquele que tem toda a autoridade. Há uma autoridade maior do que a minha. Eu posso orar no meu governo aqui agora, olha só, Senhor, te dou graça, dou glória, eu posso sentir a glória, eu sinto a presença, mas essa é a minha autoridade. Essa é minha mente. Eu orando o que eu estou falando com Deus, é minha autoridade. Ele me deu a autoridade dele em mim, mas é minha, está em mim. Eu estou usando a minha autoridade, estou fazendo um pedido a ele, Senhor, te dou graça, eu te peço, Senhor, derrama da tua unção, da tua presença. Mas quando eu começo a orar em línguas, já não está mais na minha autoridade. É a autoridade do próprio Deus orando em mim, através de mim. É uma autoridade maior do que a minha. Então você pode ter certeza que quem ora em línguas tem recursos maiores do que os seus naturais. Vai ter outra coisa maior do que a sua unção, maior do que a tua capacidade, maior do que você já tem de revelação. Porque quando você está orando em línguas, você está orando coisas que você não sabe, que estão além do que você já sabe. Então isso te apodera, te faz crescer. Fala, quem ora em línguas, cresce espiritualmente. Estou acabando. Tá bom para você andar? Você viu? Quem está recebendo mais fé? Quem está sentindo fé aqui? Quem sente? Só os que estão sentindo. Isso aí que tem que pegar. É isso que tem que pegar. É isso que tem que entrar. É isso que tem que acontecer. Se você não entrar nesse ponto, escute o que eu vou falar para você. Difícil é você ter um crescimento objetivo de fé. Quer crescer com objetivo, olha só o que eu estou falando para você. Ore em línguas. E ponto final. Quem já ouviu falar David Bryant? David Bryant. Quem já ouviu falar do... qual é o nome daquele grande operador de milagres dos Estados Unidos? Oral Robert, o contemporâneo de Oral Robert, William Sam, não. Não, esqueci o nome dele agora, fugindo da minha cabeça. Um grande operador, William, esqueci agora o nome desse homem, fugiu da minha cabeça.
Mas eu sei que foi ele foi um dos maiores profetas que teve nos Estados Unidos. Ele começou com um grande evangelista, depois entrou com um grande profeta. Esse homem falou uma coisa para Mark Murdock, ele bem velhinho. E Mark Murdock na época era bem novinho. Falou, o segredo meu segredo, que opera nos milagres, meu profético, é porque eu oro em línguas e eu peço interpretação do que eu estou orando. Então eu sei a perfeita vontade de Deus. Eu sei tudo o que tem que acontecer e fazer. Então minha fé é nesse nível. Há momentos quando eu estou orando em línguas, eu falo certas línguas que eu sei que aquelas línguas ali podem ser interpretadas. Tem línguas que eu sei que não é para ser interpretadas. Você sabe a diferença. Quer ver? Quando você está no dom profético, vou perguntar aqui, todos aqui, ó. Quando vê uma unção de novo, você está na unção. Já reparou que tu fala línguas diferentes daquela quando você está quieto orando? Sim ou não? Sim ou não? Porque uma é para edificação pessoal, a outra é profética. A profética é para interpretação. Tu pode pedir qualquer... Vocês interpretam, às vezes, até falando depois no microfone, você nem sabe. Às vezes tu fala em língua, você começa a orar exatamente o que você está falando em língua, você não sabe. Há momento que eu estou orando em línguas, na hora da intercessão, eu estou intercedendo para alguém e, de repente, eu começo a falar em línguas. Eu falo, Senhor, tu me interrompeu. Eu sou interrompido pelo Espírito Santo. E eu pergunto, Senhor, o que eu estou falando? Eu espero. Eu espero, às vezes eu fico em silêncio. Porque eu já estou no Espírito, eu fico em silêncio. Aí o Senhor me dá a interpretação. Eu lembro uma vez que eu estava orando pelo meu irmão, intercedendo pelo meu irmão. Aí eu comecei a falar umas línguas. Eu falei, Senhor, o que eu estou falando? Aí de repente eu entrei em êxtase. Aí eu ouvi claramente, entrei na dimensão do Espírito, eu ouvi, Senhor, lembra-te do teu amor pela vida dele, o quanto tu amas. Tu não pode negar o seu amor por eles, porque tu não pode negar quem tu és. Rapaz, quando você ouve uma interpretação de língua, olha só, olha o que eu vou falar para vocês, presta atenção aqui agora. Meu Deus do céu, vou ter que trabalhar, vocês vão ter que entrar nisso. Porque isso vai transformar a vida de vocês. Quando vocês ouvem uma pura interpretação de línguas, ela mexe com as estruturas da tua mente instantaneamente, ela abala você. Ela é um choque de uma inteligência do céu, de coisas que você não podia. Você não tem como fazer aquela formação de palavra ali, como é que aquilo vem. Quando ela vem a pura interpretação, ela mexe na hora com a sua mente, com a tua natureza. Ela provoca uma mudança instantânea em você. Fala, interpretação. Olha só, olha o poder da interpretação. Você tem um mistério que está em oculto. Você está orando um mistério em oculto. De repente, desta dimensão, ela saltou para a dimensão da consciência. Ela saltou para a dimensão do nosso natural. Eu estou falando que um poder espiritual chamado mistério, em palavras traduzidas para os nossos idiomas, interpretadas para os nossos idiomas, ela veio à luz. Irmão, é uma luz, é uma potência. É a mesma coisa você ligar no interruptor, acender uma luz. Ela é instantânea. Ela traz uma força de poder de transformação instantânea, porque ele é o puro Deus falando com você. Meu Deus, eu tenho que conseguir escrever isso num livro, cara. É muito poderoso. É muito poderoso. Quem está comigo fala amém. Amém. Ai, Jesus do céu. Fala, por que eu tenho que orar em línguas? Ore, e aprende uma coisa. Quando estiver orando em línguas, ore com veemência. Tira alguns minutos de levar a saia do cruz que te aqui. Anda mesmo na tua casa. Vá orando. Porque às vezes você vai dormindo, orar sobre a sua respiração, você apaga, né? Você dá aquela cochiladinha, né? Aí você entrou no descanso mesmo, né? É normal, todo mundo dá uma pescada assim. Pô, orei 1 hora, mentira. Dormiu 30 minutos, eu orei só 20 minutos. Você não orou 1 hora. Mas tem uma graça também que vocês vão desenvolver. Fala, quando eu oro muito em línguas, eu vou dormir bastante depois. Mas presta atenção porque é verdade. Mas não é dormir, não. Você vai estar em êxtase. Às vezes, olha, capaz, tem que explicar. Minha mente está acelerada aqui, cara. Nossa.
Desceu um negócio na minha cabeça que parece que eu tô falando 10 palavras ao mesmo tempo. Fica tropeçando a palavra na minha cabeça. Tão rápido que tá a revelação, por causa do horário. Meu espírito tá muito rápido. Minha mente está tentando acompanhar o meu espírito, tá entendendo? Olha só que coisa interessante. Eu passei muito tempo orando em línguas. Aí começou a acontecer um negócio estranho comigo. Eu já tinha muita visão, muita revelação, eu tinha êxtase. Só que depois que eu passei a orar horas e horas em línguas, meu filho... Aí eu ficava pescando assim, eu entrava em oração e já ficava assim, ó. Ai, eu não aguento, Senhor. Aí pagava. Eu achava que eu estava com sono. Mas não, o êxtase, ele vem... É um êxtase mesmo, a sensação que você está apagando e... Pô, apagou. Você entra no ambiente do Espírito da revelação. Aí eu vou falar um negócio para você. Quanto mais você orar em línguas, é como se... só para você poder me entender o que é espiritual de uma forma lógica. É como se fosse um hormônio do êxtase. Você enche daquele hormônio, você fica assim, grog. Tu vai ficando grog. Às vezes eu já chego de manhã, já vou orar em línguas, eu fico grog instantaneamente. Eu não consigo falar mais, eu já apago e pum, eu já entro para a dimensão do Espírito. Às vezes eu fico 10 minutos, parece que foi 1 hora. Às vezes eu fico 1 hora e parece que foi 10 minutos. Esta é a dimensão que vocês têm que entrar. Todos aqui precisam provar disso. Porque o que significa o êxtase que a oração em línguas produz? Você entra na dimensão do Espírito, você ouve puramente a voz de Deus e os mistérios. Porque você sai da conexão com a mente consciente e entra na mente do Espírito, que alguns chamam de inconsciente, que para mim não é inconsciente, ela é mais consciente que a nossa mente natural. Só basta ativar ela. Amém, amém? Fala, quando eu estou orando em línguas, e se eu orar bastante línguas, fala, eu vou começar a ver, ouvir e sentir as dimensões espirituais. Ah, seu crente, você vai orar, crente. Aleluia! Minha 10 razão já ficou para trás. Amém, amém? E eu vou ter que apelar em cima de você para você orar em línguas. Fala, quando eu oro em línguas, os meus dons são ativados. Eu posso receber novos dons. Fala, na verdade, eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Fica de pé louvando o Senhor. Agora, eu não sei que incredulidade preguiçosa. Irmão, acho que o espírito da preguiça é a incredulidade. Que tem na nossa carne que impede a gente orar em línguas, cara. É verdade ou não é? Fala assim, o que eu tenho, Senhor? Essa carne sem vergonha? Que rapaz... Cara, mas a carne... Irmãos, olha a maravilha que é esse dom. E por que a gente tem dificuldade de orar em línguas? Por que a gente não consegue parar para orar em línguas? O que tem na carne do homem? Distração, credulidade, diabo, tem tudo, né? Mas você fala, eu tenho que vencer. Olha uma experiência. Uma das primeiras grandes experiências que eu tive com o coração em línguas anos atrás. Eu lembro um dia que eu chegava do serviço, orava 2 horas em línguas depois do serviço. A hora que eu passava o dia inteiro orando em línguas, falando em línguas no serviço. Sempre quietinho, xalabacaeta. Consultar os computadores, ficava orando em línguas. Aí um dia eu cheguei em casa. Eu falei assim, hoje eu vou romper para 4 horas de oração em línguas. Aí comecei, 4 horas depois do serviço. E não é fácil, né? Chegar do trabalho e orar, né? Aí fiquei lá, 1 hora, 2 horas. Quando eu cheguei das 2 para as 3 horas, rapaz, meu espírito abriu. Aí tinha a parede do quarto e tinha uma laje do lado dessa parede. Eu vi um espírito revoltado. Não! Aí ele ia em cima de mim. Você atravessar essa parede, eu senti uma mão me pegando aqui assim, ó. Isso eu tinha meus 22 anos de idade. Me pegando aqui assim. Me pegando. Eu consciente, acordado, e aquilo me segurando, aquela força. E eu senti engasgando, eu falei assim, capeta, você não vai me impedir de orar em língua. Eu, laracataia, sacataia. E bum, saiu. Quando aquele espírito saiu, sabe o que tinha acontecido? Porque aquele espírito ele tinha vindo para tentar me impedir, porque exatamente naquele dia já estava marcado uma abertura de uma nova unção na minha vida. Quando ele saiu, aquele espírito, sabe o que eu senti?
Eu senti fisicamente, com todo o meu sentido físico, desceu um balde de óleo, que parecia mais mel do que óleo, agarrou no meu corpo todinho, aquilo foi descendo, aquela glória, aquilo me tomou, dali em diante eu entrei numa nova dimensão de vida. De vida. E quando eu entrei naquela dimensão, foi exatamente naquela época que Deus falou assim: largue o teu emprego, porque agora você é capaz de viver somente para mim. Agora você pode viver pela fé. Deus falou assim: agora você pode viver pela fé. Eu larguei o emprego naquela época, fiquei mais 3 meses de serviço, fiz um acerto lá para mim poder sair. Saí do serviço, fiquei em casa, e quando fiquei em casa, dali em diante, eu comecei a prosperar muito mais do que quando eu trabalhava para o homem, de carteira assinada. A minha vida foi outra. Eu comecei a passar horas e horas de oração. Você falou assim: agora você pode ficar em casa, porque você vai orar e vai ficar comigo. Você não vai ficar distraído. Às vezes a pessoa quer largar tudo para ficar com Deus, meu filho. Largar tudo para ficar com a mente vazia, distraído na vida, é melhor vai trabalhar, pô. Ou vai ser obreiro da Universal. Não tô brincando. Amém, amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Agora eu quero saber, quem vai lutar para orar pelo menos 1 a 2 horas por dia? Então vou te ensinar um segredo aqui agora. Oração em língua só funciona de fato, de uma forma completa, com o relógio no pulso. Vai ter que ter um reloginho assim, ó. Você vai ter que marcar o cronômetro. Você vai fazer isso inteligentemente. Use a sua inteligência. Eu vou entrar, eu vou orar em línguas. Você vai começar 1 hora por dia. Quando você passar 30 dias, 30, 20 dias, que gera hábito, né? Um hábito novo gera depois que você pratica em torno de 20 a 30 dias. A mesma coisa. Você vai praticar o hábito de orar 1 hora em línguas. Depois que você conseguiu o hábito, venceu 30 dias, beleza. Agora você vai para 2 horas, você vai gerar um novo hábito. Quando você conseguir gerar 2 horas de oração em línguas, olha o que vai acontecer com você. A 1 hora vai ser fácil. Olha o que eu vou te falar. Quando você gerar 2 horas, 1 hora vai ser fácil. Depois que você chegar a 2 horas, você ainda vai ter lutas, dificuldades, mas você vai conseguir. Vai persistir durante 1 a 2 meses em 2 horas por dia. Isso eu estou te falando quieto. Amém, amém? E vai se esforçar para durante o dia estar sempre falando, sempre lembrando e falando em línguas. Lembrando e falando em línguas. Depois vai ficar natural. Depois você vai dormir orando em línguas. Não, mas você vai dormir mesmo. Não, desculpa, você dormindo melhor. Dormindo, você vai ficar falando em línguas, orando. Lá, quando a gente ficava no acampamento do monte, que a gente passava muitas horas de oração, aí você vê eu, minha mãe, os meninos, Rafael, dormindo, apagados, eles assim, ó. Aí tá. A gente ficava olhando pro outro, tá dormindo, orando em línguas, cara. Coisa mais linda é essa, cara. Sim, fala, por quê? Porque você deu liberdade ao seu espírito de expressão. Ele pode ter ação independente da tua carne, se você não sabe. Irmão, os religiosos ficam doidos com isso. Quando você dá muita liberdade ao teu espírito, ele tem ação independente. Às vezes eu estou sentado assim, do nada, estou calmo, do nada eu começo a correr, pular, a unção me toma. Eu começo a ficar doido. É independente, porque o espírito me toma. Eu racionalmente eu não faço isso. Mas o espírito, pela a independência que ele já tem, ele governa, ele toma força da glória de Jesus Cristo. Da glória de Jesus Cristo. Você vai ver que depois de um tempo o seu espírito ele começa que ele tem uma força de resistência sobre a própria carne. Ele para a sua alma, ele para o teu corpo. Cada espírito, a força de espírito que você tem. Quem está comigo da glória de Jesus? Então, tá aí, o desafio eu lancei. Quem quer tentar essa nova vida? Não, quem vai entrar nessa nova vida? Você precisa. Todos aqui precisam. Ministério lá no Rio. O pessoal lá falou, apóstolo, você falou, está falando direto de línguas, nós entramos. E o Senhor está nos tomando a oração em línguas. Hoje, às 5 horas da manhã, estaremos todo nosso obreiro em oração em línguas. A gente passa de 5 a 6 juntos, orando em línguas, pelo Zoom.
1 hora de oração em línguas de madrugada, ao amanhecer. Com todo o pessoal, todo mundo junto. Tá lá, pá, 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 pá. Fica ali, todo mundo só orando em línguas. Só orando em línguas. Por que a gente faz isso? Para dar força um ao outro. Então, vou te dar uma dica, então. Os jovens, façam um grupo, pegam um horário da madrugada ou da manhã, que vocês tenham lá, os jovens da igreja, e colocam 1 hora de oração em línguas. Vocês ficam conectados pelo Zoom. Deita lá na tua casa, cada um na sua casa, deitadinho, com um choquezinho, e vá orando em línguas. Porque isso estimula, quando você tem a força de um, ela fortalece o outro. Quando nós estamos juntos, é mais forte. Amém, amém? Glória a Jesus? Beleza, você não tem isso, não tem grupo, não tem nada. Mas coloque na sua mente, comece a ouvir mensagens sobre isso, procure assuntos, leia livros. Tem poucos livros sobre isso, eu creio que vou escrever um dos maiores livros de oração em línguas, eu creio. Vamos praticar a oração em línguas e você vai ver as coisas ser transformadas na sua vida. Sem desculpa, sem rodeio, posso falar com toda a verdade para você. Quem ora em línguas vai se carregar de unção. A unção aumenta, a unção só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer. Fala, quem ora em línguas consegue vencer as impurezas. Fala, a mente muda de dimensão. Quando você está no início do seu processo de transformação da mente, eu sei que vocês têm muita luta para rejeitar muitos pensamentos. Amém, amém? A gente tem muitas guerras. Depois, mesmo assim, toda a vida você vai ter. Isso é normal. Mas você vai conseguir anular isso muito rápido. E muitas coisas não chegam mais até você, porque a sua mente está em outro plano. A oração em línguas, ela é uma grande proteção que temos contra as forças dos demônios, contra a bruxaria. Se tem uma coisa... Irmão, olha o que eu vou te falar, é por experiência pessoal na luta contra a bruxaria e satanismo. Quando começa a soltar a língua, rasgar em línguas, queima eles de uma forma terrível. O espírito de bruxaria não suporta e demônios não suportam a oração em línguas. Se tem uma coisa que ele luta, vai tentar resistir, mas não vai conseguir a oração em línguas. Vocês precisam orar em línguas urgentemente. Teve um pioneiro do avivamento dos Estados Unidos, ele morreu com 100 anos de idade. Robert alguma coisa, eu não lembro o nome desse senhor. Olha só, hein? Eu lembro disso quando eu morava na comunidade, lá na favela, no Rio de Janeiro. Quando eu vi esse vídeo do filho dele, falando antes do pai dele morrer, o pai dele trouxe uma profecia para lançar para os Estados Unidos e para falar que naquele do século, agora 21 em diante, sofreríamos grandes ataques violentíssimos à raça humana e a igreja seriam extremamente bombardeados por demônios que nunca teriam um tempo tão terrível como esse que nós estamos vivendo agora já. E muitos cairiam, muitos seriam destruídos a vida deles por tanta perturbação mental que existiria na Terra. E realmente você pode observar dos anos para cá o nível de suicídio, depressão, déficit de atenção, perturbações, todos os tipos de perturbações mentais. Aí, na dimensão que ele estava, o Espírito Santo falava assim a ele: ordenei meu povo que eles orem muito em línguas, para que a mente deles se renove e eles possam ter proteção na dimensão da mente contra os ataques de Satanás na mente deles. Então, quando você começa a orar em línguas, olha só, você vem com uma perturbação, de repente você está debaixo de uma pressão espiritual na tua mente. Você está perturbado, estou falando perturbado. Amém? Você está perturbado. Já viu um crente perturbado? É só você olhar no espelho. Do jeitinho que você fica mesmo, perturbado da vida, desorientado para não te ofender muito, você fica um crente desorientado. Fala comigo, repete comigo. Quando eu oro em línguas, se eu ficar orando em línguas, desaparece a perturbação. Some. Some. É só orar em línguas. Ore. Quanto maior for a resistência, mais você ora. Até desaparecer aquela perturbação contra a sua mente. Aí você vai foi embora. O ataque contra o seu corpo, a sua mente, sua área emocional, você vence assim. Nós temos que tomar uma atitude, uma decisão. Se queremos viver um avivamento, queremos ver grande colheita de alma, ver coisas melhores, vamos ter que orar muito em línguas. Amém? Vocês estão gratos pela palavra? Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. E eu encerro para vocês falando isso aqui, ó.
10 razões porque você tem que orar em línguas. Número 1, porque é os sinais de Jesus que comprovam os sinais que você é batizado com o Espírito Santo. Fala, o que comprova que eu sou batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Então você ora em línguas para edificação pessoal, você ora em línguas para conectar com a presença de Deus, você ora em línguas para andar na perfeita vontade de Deus, você ora em línguas para estimular sua fé, você ora em línguas para refrigério espiritual, você ora em línguas para dar graça com perfeição, cânticos espirituais, etc. Não tem tempo para abrir nada de versículo. Você fala em línguas para ter submissão à vontade de Deus e controlar a sua língua. Amém, amém. Quando você orar muito em língua, você controla a sua língua. Tu falava demais, não vai falar mais demais. Se você falava que não prestava, você vai falar agora que presta. Então você fala em línguas para controlar a sua língua. Dá glória a Jesus Cristo. Pronto.